Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma live. Vou chamar minha convidada. Agora deu, né? Eba! Olá, mestra! Deu Ei, certo? Dominique, parabéns, parabéns. Que Eba! legal. Eba! Coloquei até um filtrinho aí com umas luzinhas para dar uma energia especial. Eu também posso mudar aqui, que vou botar uma luz fria. Deixa eu ver. Deixa eu botar uma, Boa! vou botar uma luz fria. Deixa eu ver. Luz fria. Assim? Boa! Maravilha! Maravilha! Não, Gostou? também tá escuro, tá escuro. Então vamos clarear. Melhorou? Deixa eu ver. Acho que sim. Aqui? Acho que ficou bom, ficou bom. Tá bom? Bora, Então bora. bora. Boa. Então vamos lá, pessoal. Vamos Ai, para ficou mais uma live. vermelha. Ai, Ah, ficou vermelha. vamos. Perrengue, meu. Agora? Ficou bom. Não, tá amarelo. Agora tá Bom? bom. Se não está muito escuro e o outro estava amarelão. É, Aí, né? ficou bom. Agora dá para ver. O meu tá escuro, né? O meu também é Fundo. escuro. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Tá bem É. iluminado. Ah, então tá bom. Então vamos lá, para a gente gravar. Eu vou tentar fazer mais ou menos uma meia hora, tá bom? Ah, espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui no meu relógio. É mais ou menos uns 25 minutos, uns 30 minutos no máximo, para a gente tentar ser mais objetivo e também deixar o pessoal com gostinho do próximo, né? Tá bom. Você que manda. Beleza, então vamos lá? Tô acertando aqui. Tá, Aqui ficou bom? ficou, ficou. Tá bom, então. Bora. Então vamos lá. Pode. Oi, pessoal. Vamos para mais uma live. Hoje é um dia super especial. Vou falar com a minha mestra querida. Hoje vamos falar de saúde e bem-estar e vamos focar em algo que está em alta no Brasil, que é esse movimento slow. Vamos entender a diferença do biofood, slow food, eu não sei exatamente essas diferenças, e nada melhor do que a minha mestra para poder explicar para vocês. Mestra, como você tem inúmeros títulos, eu quero que você se apresente para que eu não cometa nenhuma gafe e não esqueça de nenhum dos títulos. Primeiro, eu agradeço você a oportunidade. Continua linda, como sempre, cada vez mais linda. O tempo para você só te beneficia, né? E eu fico muito feliz com isso. Que a gente se conhece já, acho que desde 98, né? Quando nós iniciamos a jornada juntos. E eu estou Sim, muito feliz e orgulhosa do seu caminho, da sua trajetória. Parabéns. Continue obrigada. assim, tá? E obrigada pela oportunidade. Falar sobre slow é muito importante, realmente, né? Porque o slow é uma forma que, na Europa, né, estava, em 2008, já estavam muito forte, né, o movimento da desaceleração. Então, se nós formos falar em português, então seria o movimento do devagar. Por quê? Porque naquela época estava tudo muito acelerado, principalmente a agricultura, né, porque houve uma mecanização, né, da agricultura e o agricultor foi tirado, foi substituído por máquinas. Então, houve uma aceleração muito grande, né, das produções na agricultura, no cultivo, e
de repente, não tinha essa necessidade toda de se produzir tanto numa velocidade tão grande. Então, tem um italiano que, vendo isso, ele fez o movimento da desaceleração da agricultura para que pudesse devolver a agricultura para o agricultor. Então, foi assim que começou. E começou com o slow food. Então, a bandeira da desaceleração começou com o slow food. E o símbolo era né, acredito eu ainda, um caracol, que dizia que o slow food, né, estava relacionado à desaceleração da agricultura. Com isso, começaram a surgir outras versões e vertentes de slow, né, que acabou gerando um movimento na Europa que ficou como culto da desaceleração ou devagar, que ficou conhecido como slowismo. E foi aí que eu peguei esse momento, né? E falei, nossa, slowismo, slow food, né? Como é que é isso? E aí eu comecei a entender melhor todo um processo. Então, naquela época, em 2008, tínhamos já, né, a raiz, né, inicial do movimento da slow food, com o ícone, né, que era o caracol, e depois, na sequência, veio o slow movement, que o ícone, né, o símbolo era uma tartaruga. E isso é muito interessante, né, porque a tartaruga, né, tem aquela história da lebre e a tartaruga, que a tartaruga ganha da lebre, né, porque a lebre ela é muito veloz, né, mas mesmo sendo veloz, ela perde para a tartaruga. Então, essa fábula, né, que nós conhecemos aqui como a tartaruga vence a lebre, na verdade, é uma fábula que se fala no Tao, quando você estuda o Tao. E o que o Tao está dizendo? Que o devagar vence, né, a velocidade. Por quê? Porque o que é devagar é constante. E o que é acelerado tem que parar para descansar. E esse é o diferencial que faz a lebre perder da tartaruga, porque por mais rápida que ela fosse, por ela estar numa velocidade além do seu natural, ela não pode ser constante. E o devagar, que é a tartaruga, por ela estar numa velocidade natural, ela pode ser constante. E essa constância que faz com que ela ganhe a corrida com a lebre. Então, se você entender essa fábula, então você já vai entender a importância, né, da desaceleração, que é o devagar. Mas devagar e lerdo não são sinônimos, né? E as pessoas falam, devagar é lerdo. Não, devagar é a nota certinha para você fazer o que precisa ser feito, que é o movimento, né, o ritmo da vida. Devagar está relacionado ao movimento do universo. Então, tudo que está menos está com problema. Tudo que está mais está com problema. Mas quando existe uma ordem, né, no universo, existe um compasso de velocidade e ritmo, que é visto quando você faz o Tai Chi Chuan. Então, o Tai Chi Chuan é a arte suprema, a arte marcial suprema por causa disso. Por quê? Porque ela está na velocidade da vida. E aí, você fazendo a arte, é que você vai conseguir acertar o passo e entrar no compasso e no ritmo da vida. Ah, mas Tai Chi é muito lerdo. Ele não é lerdo. Ah, Tai Chi mata de tédio. Não, não mata de tédio, cara. A vida é que é lenta e pode te matar de tédio, né? Porque, veja bem, eu faço Tai Chi desde 85, né? Não foi por amor à arte, mas foi um amor por convivência, porque eu fui, à medida que eu fui praticando e fui aprofundando, eu fui entendendo a sabedoria, né? E a importância daquele ritmo do Tai Chi. Porque aquele ritmo do Tai Chi, quando você está evoluindo, né? Seja lá qual for a sua família de Tai Chi, quando você está evoluindo o Tai Chi, você está no compasso da vida, do pulsar do universo. Então, você se conectou com o universo, você se tornou uno com ele.
E aí, nesse momento, é que algo acontece. Mas aí você vai fazer e falar, mas eu não me sinto bem. Por quê? Porque o seu ritmo dentro está desafinado. E o movimento vai fazer com que você acerte o compasso do seu ritmo dentro, né? Pensamento, sentimento e coração, com o ritmo da vida. E o slowismo, sabendo disso ou não, ele acabou trabalhando essa nota importante da desaceleração. E aí surgiram o quê? Surgiu o slow city, que aqui no Brasil tem uma cidade, acho que no Paraná, tem uma cidade que ela está dentro dos padrões do slow city, tem o slow food, que é a agricultura, tem o slowismo, que é desacelerar todo um processo social em todas as suas variações e vertentes. E eu, quando percebi isso, então o que eu fiz naquele momento? Eu criei um movimento slow no Brasil, para trazer para o Brasil a importância e o entendimento do slowismo que já estava, né, bem forte, né, na Europa, principalmente. E aí eu fiz o Slow Brasil. E quando eu fiz o Slow Brasil, eu usei o ícone, né, o símbolo, a lagarta. Porque a lagarta, ela é muito lenta, né? Ela é muito lenta. E ela é uma metáfora muito importante. Porque, primeiro, por si só, se nós formos falar de uma lagarta, né, e o quanto ela é lenta e a fase dela, né, nossa, já dá um tratado. Mas por que eu usei a lagarta para fazer Slow Brasil, né, que é o Slow no Brasil? Porque tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Porque todo o meu trabalho com Tai Chi, Qigong, espada Tai Chi, todos esses exercícios, eles são slow. Mas ser slow não é ser lerdo, né? E aí o que acontece? Quando você entende a velocidade do Tai Chi, você entende a velocidade da espada chinesa, né? Taoísta, você entende os Qigong, você entende o que é o slow, que é uma forma de falar a mesma coisa em inglês. Mas, porque o símbolo, né? Eu usei o símbolo da lagarta. Porque a lagarta e o ser humano, eles têm as mesmas características de futuro. Olha que incrível. Porque a lagarta, ela tem dentro de si o DNA, a semente que muda o DNA dela. Por isso ela nasce uma lagarta e se transmuta, né, em uma borboleta. Essa transmutação vem da germinação da semente que transmuta o DNA dela de lagarta para borboleta. Então ela sai, ela eclode dentro de si como um ser alado. Então, enquanto lagarta, ela era lenta, rastejante, né? E você olha para ela, ela é repulsiva, porque a frequência dela é muito baixa. Mas se você for pensar, ela é muito bonitinha, porque ela só come matinho, né? Por que a gente olha e dá aquela aflição? Porque a frequência dela é muito baixa. Mas quando ela entra no casulo, que é imobilidade, é na imobilidade que vai germinar a semente que vai transmutar o DNA dela para borboleta. Então, ela tem a fase da rastejante, ela tem a fase do casulo, e do casulo ela emerge um ser alado, maravilhoso, dá alegria para todo mundo, contribui com a natureza. Enquanto lagarta, ela devora tudo, né? Ela devora tudo. Mas quando ela é borboleta, ela ajuda, né, na fecundação das plantas, na germinação dos frutos e flores. Então, é muito interessante essa metáfora, né, que Deus, que a natureza deixou para o homem. Então, quando eu vejo uma borboleta hoje, eu digo assim, nossa,
Deus, né? A grande força, né? Me avisando, eu tenho que lembrar que eu também, como ser humano, tenho a mesma semente que só vai germinar quando eu entrar na imobilidade. E essa é a relação entre a lagarta e o ser humano, porque o ser humano ele está aqui para se desenvolver. Mas o que é desenvolvimento humano? Quantas pessoas compreendem isso? Todas as pessoas sabem que elas precisam se exercitar, mas qual é o exercício adequado para a natureza humana? Aí já começa a ficar um pouco mais criterioso tudo, né? É muito delicado falar sobre isso. Porém, é importante nós sabermos, né, que o ser humano ele tem uma semente dentro dele para transmutar. Olha que importante isso que eu vou revelar agora. Ele tem a semente dentro dele para transmutar o DNA dele humano para Buda. Então, a natureza humana é o único organismo vivo que tem a semente búdica dentro de si. Mas ela só vai germinar se você cultivar a imobilidade. Como a lagarta. Então, a lagarta, qual é o momento da imobilidade dela? O casulo. Ela está parada para o mundo, mas dentro tem um processo. E o ser humano é a mesma coisa. Ele tem que estar no movimento intenso dentro de si, embora para o mundo ele esteja parado. Aí vem um adendo, né? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas não entendem que as meditações taoístas, ou a meditação taoísta, que é o Zhang, que eu considero, e não é só uma consideração da Velze, né, por experiência, mas por uma questão de ser mesmo, ela é a meditação adequada para a natureza humana. Mas existem vários segmentos que sabem que a meditação é importante. Então, fazem em lótus, fazem zazen, os japoneses fazem zazen, os budistas fazem zazen, os indianos fazem em lótus. Por quê? Porque eles sabem da meditação. Mas a meditação, o que é? Imobilidade. Mas, aproveitando tudo isso que você está falando, assim, estou lembrando do começo das lives, né? Quando eu comecei as lives, veio todo esse movimento com todos os meus convidados para falar assim, olha, vamos parar, vamos observar, vamos, assim, respirar um pouco, até com coisas simples, por exemplo, às vezes você está na sua casa, a sua cortina está ali rasgada há 5 anos e você não parou para observar, você não conseguiu parar. Então, eu acredito que você está comentando desse movimento do slow, que teve a ver com não é parar, né? Mas vamos devagar, vamos parar de fazer tudo automático. Que dá a impressão que hoje até comer está no automático. Você põe na boca, às vezes você come, até às vezes outro dia eu coloquei no relógio, falei assim, quanto tempo eu estou comendo? E eu como devagar, eu como em aproximadamente 7, 8 minutos. Tem gente que come em 3 minutos, eu falo, olha, você não sabe o que você comeu. Você não percebeu. Se eu falar para você o que você comeu, a pessoa não percebeu. Então, você está comentando uma coisa super importante que, de novo, está batendo na mesma tecla. Pessoal, saúde e bem-estar, a gente precisa parar. Parar um pouco, parar para, né, tá naquele casulo para a gente entrar na transformação. Porque, assim, muito acelerado está errado. Muito lento também, parado também, né, está errado. Então, a gente precisa parar, observar, analisar. E, de novo, a mestra está falando sobre as meditações taoístas, mas eu ainda volto um passo para trás. Eu acho que você precisa parar, olhar que o que você está fazendo está errado. Que você toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para namorar, remédio para sair de casa, remédio para tudo. Então tá errado. Você concorda? Tá errado você não ter tempo, quando você chega na sua casa, de fazer uma comida. Você abre um pacote, aqueles pacotes com aquele macarrão,
mistura e você come em 1 minuto e você nem percebeu. Então, eu acho que vem um passo para trás, sabe? A gente precisa parar, olhar, se fazer a autocrítica e ver, acho que está errado o que eu estou fazendo, né? Não tenho tempo para eu comer, para eu sentar na mesa, talvez com a minha família, ou que você sente sozinha, para você ter uma refeição que sejam de 10 minutos de qualidade, uma comida de qualidade. Eu acho que tudo isso é muito importante. Esse movimento Slow veio junto, mestra, com o movimento do Mindfulness ou não? Me parece que está ali tudo junto. Do Mindfulness, quando o pessoal começou com a meditação Mindfulness. Não, então eu vou... mas é uma outro conceito de meditação que o pessoal veio para você estar no presente, aqui, agora. Para mim é tudo a mesma coisa, falado em palavras diferentes, né? São técnicas diferentes. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: o que é esse movimento? Eu também já ouvi falar de biofood, não só slow food. Aí eu não sei se é o mesmo movimento, se são coisas à parte, se é diferente. Então, tem duas versões, tá? A biofood. Então, tem a minha, que é um conceito que eu criei, porque uma das minhas formações, eu estou devendo a minha apresentação. É que eu não gosto de falar em mim, eu prefiro ocupar o tempo. Está indo parcelado, mestre. Você está se apresentando aos poucos. Você está se apresentando aos poucos. Esse tempo com coisa que é útil para quem está assistindo, né? E o que está sendo dito, que é muito importante. Mas, então, uma das minhas formações é em nutrição. E por que eu fiz nutrição? Porque eu tenho uma dieta, e aí as pessoas dizem, você não entende nada, como é que você fica falando, que tem que comer carne, não pode comer carne. Aí chegam para mim e falam, você é vegetariana? Não, não sou. Você come carne? Não, não como. Aí, você quer me enlouquecer também? Não, entendeu? Mas por quê? Porque eu não gosto de rótulos, entendeu? Eu sou frugívoro, eu sou carnívoro, eu sou carniceiro. Porque a partir do momento que entrou no processo não como carne, aí eu descobri que eu não comia era carniça, que é uma grande diferença entre comer carne e carniça. Os carnívoros comem carne e os carniceiros comem a carniça. E o que é a carniça? Sim. Quando o animal entrou em rigidez cadavérica, ele esfriou. Então, um carnívoro, ele come enquanto está quente. Esfriou, ele larga e vem os carniceiros, né? Então, os asiáticos comem carne. Eles pegam o bicho vivo e enfiam dentro da panela. E para nós é um horror. Eu fui assistir um filme chinês, né? Que era Comer, Beber e Viver. A cozinha do chinês era um jardim zoológico de tanto bicho, mas ele pegava o bicho e enfiava dentro da panela, sabe? Para nós, eu falei, meu Deus do céu, uma cozinha toda contaminada, pega o bicho, que crueldade. Mas, por outro lado, alguém faz esse serviço para nós, mas quando a gente tira do freezer, né? Para mim, eu não vou continuar falando sobre isso, porque vai ficar sinistro e fúnebre. Mas, enfim, eu não gosto de rótulos, tá? Então, eu não falo, você é vegetariana? E eu digo, não como carne. Por quê? Porque eu como um alimento que é adequado para a minha natureza e me dá o meu maior desempenho. Então, todos os alimentos que me sabotam ou diminuem meu desempenho, eu elimino da minha dieta. E aqueles que eu sei que vão me fazer bem, vão aumentar a minha performance, então eu agrego. Eu sou atleta. Então, um atleta ele tem que ter um melhor rendimento, melhor performance, né? E eu estou com 68 anos e continuo atleta, continuo no meu ranking, a favorita do meu ranking, né? Mas eu comecei a competir em dezembro de 98, e eu já entrei ganhando das favoritas, e as medalhas e os títulos são meus até hoje. Chegou um ponto de falar, não, se a Vels vai competir, eu já nem entro mais, porque não dá. Mas eu estou falando isso por uma questão de dizer assim, se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito, dê o seu melhor. E a alimentação é fundamental no processo. Por quê? Porque a alimentação é a matéria-prima para você reconstruir o seu corpo. Se você
reconstrói o seu corpo com uma matéria-prima de má qualidade, você acha que o seu corpo vai ser reconstruído, né? E vai ser um corpo ideal? Ninguém constrói prédios com isopor. Tem toda uma estrutura para ele ser confiável e sólido e firme. O corpo humano é igual. Mas quais são os alimentos? Qual é a dieta que é adequada para você? E eu tive que ir no Braille, testando. Eu comia um, era nocaute. Bom, isso não é. Aí eu comia um, dava maior arte. Opa, então deixa eu agregar. Então, hoje eu tenho a minha dieta que me deixa com maior vigor, porque eu tirei os alimentos que me sabotavam e roubavam a minha energia e me deixavam prostrada. Mas aí vem e diz assim, porque eu dou aula, né? Eu dou aula de personal trainer, né? De coaching e tal. E, voltando ao slow, eu comecei a apresentar o Tai Chi como ginástica Tai Chi como slow exercise. Eu mudei o nome, né? Tá. E com o Slow Exercise, eu entrei no Walmart, ali em São Judas, né? Esquina Jabaquara com Indianópolis. Eu entrei lá e fiquei 6 anos, toda terça e quinta, 7 horas da manhã, fazendo a ginástica de Slow Exercise. E foi a tenda dos milagres, porque veio pessoas que estavam com o rim, né? Parado, estava com falência renal e fez a ginástica e começou a funcionar. Então eu disse assim, o seu problema não era muito sério, mas estava caminhando para um problema sério, entendeu? Sim. E assim teve N casos de milagres, né? Dentro da ginástica Slow Exercise. Porém, sim, se eu tivesse colocado ginástica Tai Chi, teria dado o mesmo resultado. Eu fiz essa enquete. Não. Se eu soubesse, nem tinha vindo. Mas agora que eu vim e fiz, nossa, que legal. Entendeu? Então, mudou. Então, existe muito essa coisa também do preconceito, sem saber por que não gosta, né? Tipo, soja, eu não posso nem ouvir falar. Já comeu? Já experimentou? Não, mas é a moda também, né? Eu acho que tem a ver com o modismo, né? É o movimento, tá na moda. Mas foi eu, isso. Quando comecei a comer soja, meu Deus do céu, era um horror. Imagina que coisa horrorosa. Aí, então, volta para a nutrição. Então, você não é nutricionista, você não sabe de nada, como é que você sabe que o corpo não precisa de carne? O corpo precisa de carne. É mito ou verdade? Cara, eu entrei no vestibular 14 anos depois, sabe? Sem preparo nenhum, e ainda peguei em 71º lugar, um vestibular super concorrido, que era o da São Camilo, né? Fiz o curso inteiro, mas eu degustei cada segundo de cada aula, né? E por quê? Porque eu queria entender o processo da alimentação, dos nutrientes versus corpo, assimilação. Então, eu degustei tudo, eu peguei toda essa parte. Até eu criei problema para alguns professores, porque quando eu terminei o curso do primeiro ano, teve professor que foi confesso. Ele falou assim, Deus, quando eu tinha que dar aula nas suas salas, eu entrava com medo. Literalmente, foi confesso. Eu tinha medo de dar aula. Por quê? Porque eu olhava com um olhar muito profundo. É diferente de meninas que saem, né, e vão lá. É diferente. Eu estava com 40 anos, já tinha toda uma bagagem. Então, as minhas perguntas, o meu entendimento era diferenciado. E mais teve professores, né, que tive problemas, mas também tive professores que foram muito legais. Mas esse curso me deu um embasamento para eu poder falar, não com autoridade, né? Por quê? Porque se eu quero falar com autoridade, eu tenho que ter CRN. Se eu tiver CRN, eu vou ter que cantar uma cartilha. Porque se eu não cantar aquela cartilha, eu vou perder o CRN. Então, antes que eu perca o CRN, eu prefiro não ter. Por quê? Porque eu não vou fazer aquela rotina e aquele cardápio sugerido. Eu posso até ser um pouco exagerada, né? Porque dentro da minha forma de ver. Mas é mais ou menos assim. Eu vou comprar o meu alimento, eu olho aquilo que está me chamando mais
me motivando mais. Eu não saio com lista, mas eu falo, nossa, olha como esse chuchu tá ótimo, olha que energia que ele tem. Então é esse que eu vou levar. Eu nem estava pensando em comer chuchu, mas eu olhei aquele chuchu. Então isso é biofood. A minha versão de comida viva, da comida inteligente. Aí aí eu não lembro, ele era da USP, agora eu não lembro, ele era mestre, é um acadêmico da USP, né? E eu estava conversando com ele sobre isso, e ele falou, porque as outras cozinhas são burras? Eu disse, não é uma questão de ser burra, né? É uma questão de ser inteligente, mas você tem que entender o que é ser inteligente. As pessoas falam, aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa é burra, mas você sabe o que é inteligente e burro? Tem que saber as palavras que você está usando. Porque inteligência é uma capacidade de percepção no intervalo de tempo. Quanto tempo você leva para perceber alguma coisa? Muito tempo? Imediatamente? Ou você não percebe? Então, uma pessoa que não percebe é colocada na qualidade de burro. Né? E aí, tem aqueles desenhos animados, né? Que quando o aluno ele era considerado burro dentro da sala de aula, ele ia para o canto e botava um cone na cabeça dele. Você lembra disso? Botava um cone. E aí eu olhava e falava, então cone é o chapéu do burro? Não, cara, porque cone é um aparelho radiestésico, que ele capta a energia no coronário. E o canto, ele também tem uma incidência de energia. Então, você ficar num canto com um cone na cabeça é você ficar mais inteligente. Não tem nada de depreciativo, mas sim de inteligente, porque vamos melhorar, né, a inteligência dele, porque vai botar mais energia na cabeça, né? O cérebro vai receber mais energia e, consequentemente, ele vai ter um desempenho melhor. Porque diz assim, mas o ser humano não usa nem 10% do cérebro. E aí eu te pergunto, você sabe por quê? Porque não tem combustível. Sim. O combustível do cérebro, pela nutrição, é glicose. Mas pela medicina tradicional chinesa e taoísta, é energia. Daí, você fazer os exercícios para a Kundalini subir. Quando a Kundalini sobe, você tem consciência, você tem iluminação. Quer dizer, você entende tudo. Mas o que é Kundalini? Energia. Aí você vai estar com uma energia máxima no seu cérebro e ele vai estar funcionando com o seu potencial. E aí diz assim, Deus, mas no que você se baseia? Eu vivi isso em 85. Eu me tranquei 5 meses e meio dentro do meu apartamento, que era a minha escola de yoga. Na época, eu dava aula de yoga, não sabia nada de tai chi, o foco era yoga. Fiquei 5 meses e meio fazendo prática, que se eu te contar as práticas e a fisiologia da prática que eu fazia, eu falava, cara, isso é uma prática de suicida, sabe? Mas eu era ignorante e fazia as práticas, né? E aí, porque eu queria entender por que eu tenho que fazer a prática. Por que eu tenho que ficar com a perna dobrada? Por que eu tenho que ficar de cabeça para baixo? Para que eu vou dar aula para uma pessoa se eu não sei o porquê que tem que ser desse jeito? Se é para ouvir de mim, vai ler um livro, vai assistir, sabe? Não precisa ser comigo. Você percebe, Dona? Isso de ter que ser redundante, falar alguma coisa. Porque ele me disse, mas no que ele se baseia? Qual é a raiz do que eu estou fazendo? Qual é a raiz do que eu estou comendo? Então, eu tive uma ascensão de Kundalini em maio de 85. Nossa, uma outra hora a gente pode falar sobre isso. Mas é lógico, meu cérebro, ele ficou com a máxima energia. Então, eu tive uma capacidade, né, que muito ativa. E quando o cérebro ficou muito ativo, o que aconteceu? Ele começou a consumir muita glicose, porque o cérebro é o órgão da mente. E o combustível do cérebro é glicose. Mas para ele estar funcionando, precisa de energia. Energia é Kundalini. Né? Kundalini é aquela energia que todo mundo tem, dormindo. Sim. Precisa liberar. Tem técnica para isso. Eu usei e consegui. Mas aí o cérebro funcionando tanto, eu
tive um problema seríssimo de hipoglicemia. Eu tenho os resultados aqui. Eu caí num quadro de hipoglicemia muito grande. Por quê? Porque meu cérebro começou a consumir muita glicose. E eu tive que fazer todo um trabalho de adaptação, da consciência que eu adquiri, porque aí eu entendia tudo, enfim. Então, veja bem, eu fui na versão da Nelson, tem a ver com comida viva. Comida viva, não vai pegar o bicho e morder ele, entendeu? Não, mas é comida crua? A comida viva é aquela comida que tem energia. Por quê? Tá. Olha que incrível. Quando um católico vai numa missa, o que ele faz na comunhão? Ele pega uma hóstia, que é um círculo, né, de trigo, muito fininho, e põe na boca e fica. E em quê? Em meditação. Sim. E o padre diz, o corpo de Cristo. Aí, quantas pessoas entendem o que é o corpo de Cristo? Por que o corpo de Cristo tem que ser através da hóstia? O que é a hóstia? Que é um círculozinho, né, que desaparece dentro da sua boca. Tudo isso está fundamentado em questões da nossa realidade. Por quê? Porque é na boca que você vai absorver a parte sutil do que você come. E o que passa da boca é a parte orgânica, nutritiva, bioquímica, né? Então, se você come uma dieta, né, uma dieta extremamente equilibrada, mas não tem ti, o que vai acontecer com o seu corpo, né? Quimicamente ele vai estar certo, mas o corpo não vai ter vitalidade, porque não tem energia. Uma boa parte da energia que você tem no seu corpo vem dos alimentos. Por isso, mas o que é? Ainda não captei. O que é um alimento vivo? Ainda não consegui. O alimento vivo é um alimento que ainda preserva a energia vital. Quando a energia vital vai embora, ele mofa, ele estraga, ele apodrece. Sim. Então, às vezes, você compra uma fruta e fica lá semanas, até meses. Ela desidrata, mas ela não estraga. Por quê? Porque ela está com muita energia. Em compensação, tem umas que comprou fresquinha, se botou de noite já está mofada. Por quê? Porque a energia dela já estava ruim, embora fosse fresca. Então, se você entende essa relação, tem vida, porque tem energia, perdeu a energia, perde a vida, e começa a putrefar, a mofar, estragar, então você entende o que é uma comida viva. A comida viva, ela tem que preservar a energia vital que mantém ela, porque se ela perde, é uma comida estragada. Ninguém come comida estragada, né? Então, Então, as fontes, né, de energia maiores são as hortaliças. As hortaliças é que contêm energia. Agora, como é que você vai comer uma hortaliça, né, para preservar a energia? Os asiáticos, eles são impressionantes, porque eles fazem tudo marinado. Então, você vê, eles vão fazer um brócolis ou um pimentão, ou seja lá o que for, na relação das hortaliças, eles fazem tudo marinado. Eles dão um aquecimento para dar um certo cozimento mais leve, o suficiente para preservar o princípio vital. Então, quando eu fiz vários cursos de culinária chinesa vegetariana para aprender a manter o princípio ativo e vivo, né, ao nível de energia dos alimentos, então tem até uma sequência para você colocar os alimentos na panela para quando chegar, né, o primeiro está pronto, o último fica pronto junto. E tem uma ordem. Posso falar? Ordem? Sim. Então, começa das raízes e vai até o fruto. Então, se você vai colocar a raiz, por exemplo, vai colocar um gengibre. É raiz, então ele vai primeiro. Aí eu vou colocar talo, né? Segundo. Eu vou colocar folha. Terceiro. Eu vou colocar fruto, um pimentão. Quarto. Quando o pimentão estiver pronto, todos os anteriores estão prontos juntos, no mesmo nível de preservação do tipo. Fantástico. Eu dei várias palestras, vários cursos relacionados
né, a Biofood. Inclusive, uma delas foi na Casa de Beijing, nas Olimpíadas em Beijing, que teve aqui em São Paulo, né, em 2008. Foi a culinária chinesa vegetariana que abriu a Casa de Beijing, dando uma entrevista para a Globo, né, para o jornal SPTV, eu acho. Abriu a Casa de Beijing com culinária chinesa vegetariana, que é uma versão mais popular, Biofood. Agora, tem uma outra versão de Biofood que é paralela, tá? Porque quando eles falam Biofood, é tipo assim, eu pego uma semente, germino, e aí eu como, e eu estou comendo um alimento vivo. Porque eles comem uma semente germinada. É uma outra versão. Mas eu não sei até onde vai, eu não me aprofundei, só sei que existe esse paralelo, né? Biofood, que é uma corrente que gosta, né, e usa muito a germinação da semente, né? E tem sementes que fazem parte da dieta, né? Como agora eu me recordo, mas o nome deixa para lá. Mas então Biofood é isso, tá? Na Biofood você vai aprender, né, a comprar aquilo que está com maior energia, aquilo que você olha e você está com vontade de comer aquilo. Então aquele é seu alimento naquele momento. Vou comprar fruta, mas qual fruta eu vou comprar? Eu olho e vejo aquela manga, nem estou pensando em comer manga, mas eu olhei aquela manga, ela está com muita energia. Houve uma empatia entre eu e ela, um musubi, né, em japonês. Então eu vou comprar aquela manga. Ah, e quanto custa aquela manga? R$3. Ah, não, ali tem 4 por 1, eu vou comprar lá. Cara, o jogo não é esse. Sim. Se ela custar 4, eu vou pagar 4, porque é aquela que eu quero. Sim. Então, a Biofood, ela muda um pouco a sua concepção, não só de compra do que você vai fazer para comer, como também ela vai desenvolver técnicas. Para mim, comida eu faço na hora que eu vou comer. Eu como uma comida fresca, né? Os japoneses são muito assim. Eles saem do trabalho, passam na loja, aqui na Liberdade você pode ver, né? Comidas, né? As lojas de comida. Por quê? Porque eles saem do serviço, eles compram o que eles querem comer, chegam em casa, preparam e comem. Geladeira, não há necessidade de geladeira. Sim. Eu não tenho geladeira. Mas se eu te fizer um panorama agora da minha cozinha, você vai ver o que é comida viva. Por quê? Porque eu ganhei hoje, de uma senhora que eu gosto muito dela, um maço de agrião, mas tão kawaii que parece mais um bonsai. Ela é japonesa descendente, né? Ai, meu agrião estava tão bonito, eu comprei um para você e me deu. Cara, tá lá, num vaso com água. Aí eu comprei um maço de salsinha, tá num vaso com água. E eu mantenho esses alimentos frescos e ainda deixo a cozinha com vida, bonito. Claro. Isso faz parte da Biofood. Então, ela é muito profunda, né? E muito complexa. Mas quando você pega a ideia, nossa, sua vida fica super feliz. E você fica feliz. Você vai cozinhar, você cozinha com alegria, sabe? Porque é um momento seu com o alimento. Você está se alimentando pela cor, pelo aroma, pela textura, pela ação de estar mexendo com a água e com o verde. Então, é um momento seu que é único. É um ichigo ichie, né? Como se fala em japonês. Um momento, um encontro único. Muda tudo. E aí o conceito da cozinha é muito. Eu gosto demais. É a parte que eu mais gosto de comprar alimento, chegar e preparar. E depois eu como. Com isso, eu vou alimentando o meu corpo. Mas voltando para a conclusão da hóstia, que é muito importante, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma frequência, uma energia que está na atmosfera. Mas você consegue pegar? Tem pessoas que não conseguem. Então, é um ritual mágico. Sinto se alguém não gostar de eu ter colocado assim. Mas eu entendi quando me foi colocado como um ritual mágico. Por quê? Porque na hora que você vai pegar o pão nosso de cada dia, a hóstia, né? Não é o pão nosso de cada dia. O que você precisa naquele momento? Qual é o seu pão? Né?
e você come. Sim. E a boca é que vai absorver o sutil que está impregnado naquela hóstia. Por isso você não engole, porque é um alimento para o espírito. Agora, como é que isso funciona? Nós, caucasianos, brasileiros, muitos ignoram que a boca absorve o sutil. A língua é o broto do coração. Você fez medicina, você sabe. Ela é o broto do coração. Então, se você precisa de uma medicação imediata para o coração, você põe embaixo da língua, que vai direto. Então, tudo que você coloca na boca vai direto para o coração. Com o que você está alimentando o seu coração. Entendeu? Então, você faz uma comunhão, você pegou o corpo de Cristo. O seu pão daquele dia. O que foi alimentar o seu coração? Porque mente e pensamento reflete o sentimento. Sim. Você está com a mente turva, com a mente negativa, é porque o seu coração também está turvo. Mas como você vai mudar essa energia do seu coração? Comendo alimentos de alta frequência. Existe um alimento de maior frequência do que uma hóstia? Não. Aí eu vou concluir com você uma experiência que eu vivi, tá? Eu, em 85, naquela fase que eu tive a ascensão de Kundalini, lógico, a gente sabe que nós somos 65, a mais de 67% de água, né? A qualidade da água é muito importante. Isso também faz parte da biofood. Não adianta você fazer uma dieta maravilhosa e depois chega e faz comida com água da torneira. Não. Nada de água da torneira. Mas aí é um outro momento, tá? Para falar sobre a água da torneira. Mas a água é fundamental. 67% do seu corpo ou mais é água. Se essa água não está boa, seu corpo vai funcionar? Não. Sim. Então você tem que melhorar a qualidade da água. Aí eu já fui mais longe, por quê? Porque a água também ela tem uma propriedade de imantação, não tem? Sim. E aí o que eu fiz? O que a Mel fez? Ela foi na igreja ortodoxa aqui em São Paulo, levou 1 litro de água mineral e pediu para o padre abençoar a água mineral. E eu tomei aquele litro de água mineral, porque eu falei, bom, a água ela tem um fenômeno da propagação, né? Então você pega um pouquinho e joga e emanta toda a quantidade de água que tiver, né? Então, bom, então eu tomando água benta, abençoada, né? Não é benta, é abençoada, tem que usar o nome certo. Então você tomando a água abençoada, né? Eu vou mudar toda a frequência da água do meu corpo. Mudou, Dominique? Mudou, cara. Porque eu consegui um estado linear que podia acontecer o que fosse, eu não me envolvia. E foi naquele momento que eu aprendi o que é não envolvimento, seja lá o que for que aconteça. Eu falei, mas isso aconteceu com você. Pode ser que aconteceu comigo, mas eu tinha uma amiga que ela era mundana, gostava de uma cannabis, etc., bebia muito, fumava cigarro, né? E comia muita carne, muito porco. Mas ela tem um lado espiritual, um coração, né? Muito especial. E o que ela fez? Deus, eu também vou tomar água abençoada. E eu levei uma garrafa para ela. Cara, ela teve o mesmo sentimento que eu. Ela falou, Deus, eu não me envolvo mais com nada. E ela é uma pessoa que vivia irritada, nervosa, tudo eu envolvia e tudo tirava ela, sabe? Deus, eu não estou me envolvendo mais com nada, cara, que coisa. E aí as duas estavam na mesma vibe, entendeu? Com água benta, água benta. Então você veja a frequência do que você põe para dentro, como muda o seu sentimento, o seu pensamento, e porque aqui reverbera aqui, né? Então tá. Sim. Então biofood é isso, né? Na minha versão, muito mais além da dieta, muito mais além de gastronomia, no sentido de que a biofood não se envolve com gastronomia, não se envolve com nutrição científica, não se envolve com dieta, ela não discute nada disso. Tanto que na palestra lá na casa de Beijing, você não vai falar de carne? Eu falei, olha, mas tem tanta gente falando de carne, para que a gente vai falar de carne aqui? Né?
Vamos falar do que não está sendo dito. Mas eu já podia ter feito uma apologia. Entendeu? Ai, mas porque carne? Não. A proposta é falar sobre biofood, alimento vivo. Como que é um alimento vivo e como eu preparo para que ele continue vivo. Quais são as técnicas dietéticas, né? Técnicas dietéticas. Então, isso é muito bom. BioSlow, né? Está relacionado, a minha empresa é BioSlow, então ela está relacionada à atividade física, que nós já falamos de Slow Exercise, né? Sim. E que tem a ver com Tai Chi, Qigong, bom. E eu tenho uma coisa aqui que eu trouxe, surpresa, para te mostrar. E eu acho que vai ser legal também para todo mundo. Eu ganhei de um aluno, quando eu estava no auge do meu movimento Slow Brasil, né? Com a lagarta, por causa disso, porque a ideia, né, do Slow Brasil era cultivar a imobilidade para germinar a semente búdica e nós nos realizarmos, né? Então, um aluno meu me deu esse. Tá adorei! Muito legal. Sim. Muito bom, muito bom. Aqui, né? Mas sim, muito bom. Tem até um livro traduzido em português que está falando sobre devagar, tá vendo? Deixa eu aproximar mais para pegar o nome do autor, tá vendo? Ô, mestre, eu vou aproveitar esse seu livro para começar a encerrar a nossa live. Eu amei, eu acho que, nossa, o tema é infinito. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas, dias, meses, porque é muito rico. Ele é muito profundo, ele é muito rico. Eu vou pedir, por favor, para que você poste isso nas suas redes. Compartilha comigo o livro, que eu acho que é muito legal. É legal, pessoal, ter esse conhecimento. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, vou fazer um resuminho, assim, muito rápido. Que, de novo, né, a gente está falando de novo para você parar, respirar, se observar. A mestra Velze nos falou, olha, gente, o que é biofood? Você vai olhar a sua comida, porque seu corpo sabe. Então, você tem que ouvir o seu corpo. Ele bateu o olho naquela alface, você não gosta de alface, por alguma razão, compre, ouça o seu chamado, né? Ouça, é aquele, porque aquele tá bonito, o seu corpo sabe o que precisa. De novo, a mesma coisa que a mestra também falou das frutas. Bateu o olho, achou interessante, aquilo te chamou. Puxa, dá uma chance, tenta comer uma coisa diferente, fazer de uma forma diferente. E, muito importante, eu também bato muito nessa tecla, que é muito importante a qualidade da água. É claro que nós vamos deixar isso para uma outra live. Eu vou convidar de novo a mestra para que ela nos dê um exemplo. Vou pedir assim, um exemplo assim, de uma alimentação, uma coisa rápida que a gente consiga fazer em casa, que seja uma coisa simples para todos. E, de novo, gente, é simples, é acessível, é barato, não precisa ter geladeira, não precisa ter conservante, é uma coisa fácil, um alimento bom para você. Acho também interessante que a gente fale da água, porque isso vai ser uma outra aula sobre a água. Eu também bato sempre na tecla, que eu acho que é muito importante, gente, uma água de qualidade, uma água alcalina, que vai limpar o seu organismo. E claro, né, de novo, todo esse movimento slow é um movimento que a gente precisa entender, que a gente precisa parar, desacelerar. Essa é meu breve resuminho. Mestre, eu queria agradecer muito. Muito obrigada. Vamos marcar uma próxima. Vou deixar aqui para o pessoal fazer seus comentários, fazer suas críticas e vamos nos falando. Obrigada. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho só. Já vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada, mestra. Tudo de bom para você, boa sorte, continue assim. O que precisar, pode contar comigo, tá bom? Obrigada, mestra. Um beijo. Vai ter. Vai ter.